Olá, muito boa tarde. Obrigado desde já por se juntar a nós nesta J Editors Talks de Banco Online e Trading. Ao longo desta conversa vamos perceber como está a ser feita a transformação digital na banca de investimento e de que forma é que a pandemia acelerou este processo. Existe aqui a necessidade de avaliar os desafios e riscos em torno da segurança nesta transição e de entender também como se constrói e mantém a relação entre o cliente e o banco numa realidade que é cada vez mais digital. São por isso nossos convidados João Queiroz, Head of Trading do Banco Carregosa, Nuno Melo, Diretor Comercial da XTB, Ricardo Evangelista, Analista Sénior da Active Trades, Lídia Sá, Diretora de Banca Direta do Crédito Agrícola e Duarte Líbano Monteiro, Regional Director do eBury. Sejam os cinco muito bem-vindos e desde já obrigado pela vossa disponibilidade e por se juntarem a nós. Eu começava pelo João Queiroz. João, esta pandemia, como sabemos, obrigou aqui a grandes ajustamentos na forma de funcionamento da economia no geral, incluindo e, sobretudo, os mercados financeiros. No mundo confinado, o digital passou a ser uma ferramenta obrigatória. De que forma, João, é que os mercados financeiros conseguiram adaptar-se a esta circunstância e, mais me poderá dizer, no vosso caso do Banco Carregosa? Relativamente à parte de intermediação financeira, a parte do pure brokerage ou dealing, essa evolução, este salto em termos da digitalização, há aqui também mais umas camadas de robotização também do próprio trading, já tinha sido iniciada. Provavelmente foi um catalisador e um fator de motivação para alguns investidores que ainda tinham alguma resistência. Mas, obviamente, todo este setor, nós não somos caso único, nem Portugal deve ser caso único, todo o setor aproveitou já desse investimento que já tinha vindo a fazer desde o início deste milénio, viu que era uma ferramenta muito essencial e necessária. Agora já estamos numa outra perspectiva, que também é... Os terminais móveis tiveram também uma utilização muito elevada. Os números são surpreendentes relativamente à utilização das apps. Isso provavelmente também nos leva a esses investimentos através das suas carteiras, quer também das suas decisões de investimento, passaram a estar também dentro daquilo que é do seu cotidiano, da sua atividade diária, não está só centrada em certos pontos. Depois há aqui alguns desafios também que têm a ver com a própria segurança. Tiveram que ser implementadas mais camadas, mais layers de segurança, tiveram que ser contratados mais meios, depois pela também necessidade de gerir os próprios recursos humanos que estão presentes nas salas, com várias equipas a rodarem e com a necessidade de cumprir aqui a legislação e a regulação perante as diversas entidades, como por exemplo a bancária, que há uma grande exigência em termos também do dever de sigilo bancário, também obrigou aqui a um outro tipo de procedimentos ainda mais apertado e também aumentou aqui a necessidade em diversas perspectivas, aumentar também a maior segurança também dos seus utilizadores e estarem confortáveis perante o acesso que vão tendo de uma forma mais universal e em qualquer ponto e a qualquer hora. Portanto, isto também acabou também por ter um outro conjunto de exigências relativamente, atualmente, por exemplo, às redes que atualmente são de 4G, tornam mais relevantes termos já o 5G, porque temos aqui várias camadas de tecnologia, de segurança, como referi, que se não houver esta evolução de uma forma ainda mais rápida do que estamos a ter, provavelmente vamos notando aqui também, provavelmente alguns picos, como por exemplo na abertura do mercado norte-americano, na abertura do mercado europeu, quando há algum evento de mercado, pode haver picos em que a própria rede pública existente pode ter aqui alguns constrangimentos. Portanto, trouxe aqui, no global, foi uma evolução extremamente positiva e provavelmente estaremos aqui a determinar já o padrão para os próximos tempos. Muito obrado, João. Lídia, como o João disse bem, a pandemia forçou aqui a transição digital, mas não foi de facto aqui que ela começou. Ou foi apenas, como sabemos, acelerar aqui uma realidade que já existia na banca, pergunto-lhe. E já agora, que obstáculos é que a Lídia e que o Crédito Agrícola antevê a uma plena transição digital? Boa tarde a todos, mais uma vez. Efetivamente, o Crédito Agrícola, como a banca em geral, já vinha a fazer
muito do seu investimento no digital. E, portanto, o digital já é um objetivo constante, porque não dá para voltar atrás e temos que ter as competências digitais. Agora, claramente que a pandemia vai acelerar todo este processo de desenvolvimento digital. E os desafios foram muito grandes, portanto, nós tivemos que nos adaptar enquanto que num processo normal trabalhamos com algum tempo para nos ir adaptando e fazendo testes e analisando use cases. Neste caso não houve tempo, não é? Portanto, aqui foi mesmo um desafio muito grande que nós tivemos, que foi acelerarmos todo o processo digital, acelerarmos todas as iniciativas que tínhamos previstas para disponibilizar um determinado período e, simultaneamente, tivemos aqui o desafio dos recursos, porque todo o processo, apesar de eu, que estou já numa área mais facilitada, que é os canais à distância com o cliente, temos equipas a trabalhar dentro das empresas e, portanto, todo o processo de migrar equipas para casa e manter a mesma resposta para a disponibilização dos serviços, portanto, isto foi claramente aqui tem sido um desafio muito grande. Depois foi repensar processos quase imediatos do que tínhamos que fazer para continuar a dar resposta às necessidades dos clientes, e neste caso em particular o Crédito Agrícola sendo uma instituição financeira cooperativa com mais de um século de atividade, em que temos muitos clientes já com uma idade que toda esta transformação é preciso ser acompanhada com muita cautela, porque claro que estamos a captar clientes jovens, mas os nossos clientes antigos são aqui no fundo, a nossa base principal de clientes e por isso nós temos que os acompanhar. Portanto, todo o processo de transformação que nós tivemos que ir fazendo e as competências que a minha direção teve que ter para conseguir dar resposta ao que estava a acontecer, portanto, isto fez com que nós tivéssemos quase que ensinar as pessoas como é que eles conseguiam chegar ao crédito agrícola, porque estando o crédito agrícola nas zonas em que nós estamos, principalmente fora dos grandes centros. Centralizado. Exatamente, com a descentralização toda que nós temos, portanto, nós tínhamos que conseguir dar resposta às agências fechadas, ter aqui competências para que os clientes pudessem não só aceder às suas contas, mas simultaneamente conseguissem abrir as suas contas. Portanto, isto não acabou. Claramente que o digital é o futuro. O nosso trabalho, temos que investir muito nas competências das pessoas, porque vamos ter que ter pessoas que há uns tempos não procurávamos e que agora vamos ter que procurar, porque a especialização é necessária e, portanto, isto tem sido agora um processo desafiante, inovador e uma continuidade. Muito obrigado, Lídia. Nuno Melo, como aqui já percebemos, o digital é cada vez mais o nosso dia-a-dia e a pandemia, como a Lídia referiu aí bem, trouxe aqui o digital para as mãos de uma grande parte da população que com ele não convivia a toda a hora. De que forma é que isso se revelou uma oportunidade de crescimento para uma corretora online como a XTB? Olá, João, boa tarde a todos. É verdade, a pandemia realmente tornou o digital comum no nosso dia-a-dia e, portanto, com a pandemia veio também o confinamento e com o confinamento a procura por soluções digitais para realizar todo o tipo de tarefas dia-a-dia, incluindo, como é óbvio, a parte da poupança e investimento onde nos inserimos. E neste aspecto a XTB estava claramente bem posicionada, uma vez que nos últimos anos desenvolveu meios técnicos e tinha também os meios humanos para responder então a esta elevada procura que assistimos e acho que foi comum, aliás, e transversal em todo o setor. Nos últimos anos, no nosso caso em particular, dedicámos ao desenvolvimento da nossa plataforma, da Xstation, tanto na versão para computador como também na versão para telemóvel, apesar de que notámos que a versão para computador foi realmente muito mais usada, dado que as pessoas estavam em casa, e também as soluções de Client Office, portanto, que permitem aos clientes fazer a gestão diária, portanto, do seu capital no dia-a-dia. Além disso, também aproveitámos a pandemia para atualizar aqui o processo de verificação de identidade dos novos clientes, com recurso à inteligência artificial e, portanto, que permitiu também acelerar o processo de abertura de conta, que antigamente era um pouco mais moroso, e, portanto, aproveitámos aqui este período de confinamento e, portanto, de maior procura por soluções digitais para realmente acelerar um pouco este processo, que neste momento uma abertura de conta online pode ser feita em 5 minutos aproximadamente.
Outra coisa foi realmente a transição para o teletrabalho. Nós, no nosso caso, começámos a 15 de março do ano passado e até continuamos, não temos data prevista para voltar por enquanto. Esta transição também foi feita de forma rápida e eficaz, portanto a equipa rapidamente se adaptou à nova forma de trabalhar. O desafio passou um bocadinho por tentar ter as ferramentas todas disponíveis para os nossos colaboradores, as ferramentas que temos no escritório, conseguir transpô-las e conseguir acedê-las através de casa e também manter, como é óbvio, a equipa motivada. É sempre diferente trabalhar isolado em casa do que trabalhar em equipa, em que é possível trocar opiniões com outros colegas, etc. Mas basicamente correu bastante bem essa transição, conseguimos ter todas as ferramentas disponíveis para atender às necessidades dos clientes e em alguns casos até conseguimos aumentar bastante a produtividade do trabalho. De resto, o que é que trouxe também a digitalização? Conjugada também com este aumento de volatilidade que assistimos nos mercados financeiros neste último ano, foi aqui um bocadinho ouro sobre azul para a XTB, digamos assim, que obteve no ano passado, e os resultados são públicos, o seu melhor resultado operacional de sempre, no ano 2020. As receitas da XTB aumentaram 6 vezes em 2020 e os lucros também aumentaram 300%. Portanto, como é óbvio, ajudou muito a crescente procura por parte dos investidores e, sobretudo, também dos pequenos investidores, dos novos investidores que não tinham qualquer experiência e começaram, então, a negociar e foram trazidos também, como é óbvio, pela valorização excessiva dos mercados financeiros, com os mercados acionistas em alta e com a Bitcoin também, que valorizou 302% no ano passado, no ano 2020. Obrigado, Nuno Melo. Ricardo Evangelista, é caso para dizer que uma das únicas certezas, se não talvez mesmo a única certeza da pandemia, é aqui a incerteza. Estas circunstâncias, diriam muitos, são voláteis, com decisões políticas a ser tomadas quase diariamente, e decisões essas têm efeitos brutais na economia. Eu pergunto ao Ricardo, e se diria que a Active Trades, se é esta altura certa para investir. Boa tarde, João. Assim, qualquer altura é boa ou má para investir. No entanto, é inegável que as condições criadas pela pandemia e as respostas dos principais bancos centrais e de muitos governos para tentarem mitigar o efeito que a pandemia teve depois sobre a economia devido aos confinamentos, criaram condições muito especiais nos mercados, muito únicas. Eu diria, então, que analisando desde esta perspectiva de ser uma situação única, eu diria que ela é mais boa do que má para investir. E digo isto porque, devido às políticas monetárias, por exemplo, da Fed e do BCE, os mercados encontraram muito suporte nelas e então a direção que temos observado nos mercados tem sido quase em sentido único, ou seja, a subir nos índices de ações, mais nos Estados Unidos, é verdade, do que na Europa, mas o fenómeno também já migrou, já atravessou o Atlântico. Eu diria que os mercados de ações têm ido apenas para cima, temos tido novos máximos com muita regularidade. Também a nível dos mercados de divisas, o comportamento tem sido bastante previsível. E temos tido agora a subida das criptomoedas, ou seja, sobretudo a Bitcoin tem ganho uma dinâmica muito interessante, embora agora esteja um pouco a retrair do máximo alcançado recentemente. Mas para responder à sua pergunta objetivamente, João, eu diria que qualquer altura é boa, mas pode ser perigosa para investir, como é óbvio, mas estes tempos interessantes que estamos a viver têm sido, sobretudo, bons para investir. Obrigado. Duarte Líbano Monteiro, este ano, deste último ano que passou, apesar das fronteiras fechadas, é seguro dizer que a digitalização acelerou aqui muito a globalização dos negócios, talvez até numa escala ainda maior do que pré-pandemia. Eu pergunto-lhe se o digital ter permitido criar este mercado realmente global sem fronteiras e já agora se me podia dizer, o Duarte, que custos é que isto pode ter? Boa tarde. Vamos ver, no nosso caso, isto depende um bocado do tipo de negócio que estamos a falar. No caso da Ebury, que é uma empresa que já é digital desde o princípio, não tivemos nada disruptivo nesse sentido. Ou seja, nós, com fronteiras fechadas ou não, os pagamentos internacionais tornam-se mais relevantes do que eram inicialmente. Já tínhamos todo o processo feito,
tanto para os clientes através do eBay Online, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas acho que o ponto importante aqui é perceber que nós somos capazes em 24 horas de mudar 20 países, com pessoas em todos os países, para casa, sem qualquer tipo de alteração no dia-a-dia do nosso negócio. Agora, isto somos nós que somos uma empresa já digital desde o princípio. Se nós olharmos para os nossos clientes, e temos muitas PMEs e grandes empresas como clientes, não é bem assim em termos de digitalização. Portanto, houve um efeito e houve uma aceleração muito grande, e vimos isso com muitos clientes, mas tudo o que tem a ver com a parte mais logística não é assim tão simples. Não é? E acho que todos vivemos isso durante a pandemia, que há toda uma parte do dia-a-dia, nem que seja o setor primário, não é? Supermercados, em que houve dificuldade para abastecimentos, o que é impossível de digitalização, não há forma. Há entregas que são necessárias fazer. E este fecho de fronteiras e a situação em que vivemos a pandemia afetam muito a empresa, ou seja, nós conseguimos ver isso no dia-a-dia com os nossos clientes. Portanto, procurou-se ser criativo, a internet ajudou a muitos clientes, tornou-se mais global também, o mercado, por assim dizer, internacional para todos os setores, mas acho que muitas vezes é importante perceber que há aqui dois diferentes tipos de negócios, não é? Há uns que são, sim, é possível que a digitalização tenha sido a um custo relativamente pequeno ou para realizar, mas há outra parte que é relativamente alto ou quase impossível dado o tipo de negócio que for feito. Portanto, é preciso saber diferenciar bem, fala-se muito da digitalização, mas nós temos essa visão muito dos nossos clientes, mas há certos setores que é um bocado complicado efetuar essa digitalização. Claro. Muito obrigado, Duarte. João Queiroz, que o trading online tem-se revelado como uma tendência com cada vez mais expressão e que traz novos players para este mercado. Que desafios é que o João e o Banco Arregosa identificam que esta realidade possa colocar aos bancos? Eu penso que os bancos já incorporaram toda a dimensão e vai ampliando e vai utilizando essa ferramenta ou como uma forma de penetrar em alguns segmentos ou também como elemento facilitador para os investidores poderem aceder, por exemplo, ter acesso ao seu portfólio e fazer os ajustes. Numa parte inicial foi muito baseado na parte do trading, a parte das plataformas, e há uma extensão que passou para outras dimensões. Todo o património financeiro, abranger aqui um outro tipo também de portfólios ou de carteiras, poder através do seu telemóvel também escolher uma estratégia, um conjunto de estratégias ou um conjunto de instrumentos, simplesmente baseado, por exemplo, em fundos para uma gestão passiva, relacionar isto também provavelmente com algum financiamento ou algum crédito que tenham. Portanto, toda esta dimensão está mais robustecida, está mais alargada. Em cima disto, também, cada vez mais, temos que utilizar outras ferramentas, como relativamente à aprendizagem automática, à inteligência artificial, para também ajudar aqui em duas dimensões. Primeiro é para tornar mais fácil também a utilização das ferramentas e reduzir o grau de complexidade, tornar mais intuitivo esta utilização. Num segundo ponto é poder também dar aqui alguns apontamentos, não havendo conflitos de interesses. Portanto, basicamente procurar aqui um conjunto de métricas medianas ou médias para perfis idênticos, o que é que outros investidores possam ter feito e de alguma forma o próprio investidor ver se está a seguir um determinado caminho, se é aquele mesmo que quer ou se existem outras soluções. Portanto, passamos aqui de uma vertente mais simplista para um outro grau de complexidade em que vamos passar também para uma outra dimensão. Portanto, vai ser necessário cada vez mais a utilização de muito mais dados, a parte dos metadados, o seu próprio tratamento, é necessário muito mais velocidade de computação e hoje em dia já se nota. Um investidor, por exemplo, que esteja a utilizar, por exemplo, uma rede empresarial, hoje em dia tem muito mais facilidade do que estar a utilizar, por exemplo, a sua rede residencial. Um próprio colaborador bancário, atualmente, principalmente neste tipo de funções, por exemplo, associado a uma sala,
está numa rede residencial também já nota uma diferença face àquilo que tem atualmente relativamente a uma rede de um banco que tem uma velocidade e tem um grau de computação também muito diferente. Portanto, a banca já vem incorporando estas ferramentas, até porque cada vez mais vai sair nos noticiários e podem comprovar essa evolução. Cada vez mais a banca vai reduzindo também a sua localização, ou vai otimizando, vai otimizando também as suas localizações geográficas, provavelmente já não necessita de tanto ponto de contacto, a disponibilidade é feita de outra forma e também vai-se adequando àquilo que os investidores, o cliente bancário vai necessitando. Cada vez quer pagar menos comissões, o que é natural porque também as remunerações mais tradicionais, um depósito a prazo, taxas zero ou negativas, ou, por exemplo, a rentabilidade das obrigações em que tem que correr mais risco para ir buscar um bocadinho de retorno, e se reflete depois naquilo que o investidor está disponível a pagar, em termos de encargos, obviamente, e depois obriga do lado do banco a fazer também uma otimização mais dos seus recursos e toda essa parte a ter uma outra eficiência de custos. Portanto, traz mais desafios e a tecnologia é uma ferramenta que vem ajudar, não vai substituir o ser humano, obviamente, vai haver sempre esta necessidade de haver a inter-relação e principalmente em alguns momentos, como o atual. Há bocado houve uma pergunta bastante importante que é: o mercado ainda está bom para investir? O mercado na globalidade provavelmente pode ter alguns desafios, mas consegue-se fazer algum screening, alguma mineração de alguns ativos e perante as perspectivas de risco-retorno, o tempo de duração, por exemplo, de um determinado portfólio, ainda há situações bastante atrativas e bastante importantes para um investidor ou um forrador poder equacionar. Obrigado, João. Lídia, o Crédito Agrícola é reconhecido por ser um dos bancos mais digitais em Portugal e até porque foram pioneiros em alguns produtos, como é o caso do Moe, mais recentemente. O que é que falta, Lídia, para tornar a banca portuguesa totalmente digital? Acredita que será esse o futuro? Bom, João, eu não acredito que a banca fique totalmente digital. Pegando um bocadinho naquilo que dizia o Duarte, eu acho que nós temos que ter oferta com competências para responder às necessidades dos vários clientes. E no caso particular do Crédito Agrícola, é mesmo isso que tem que acontecer, não é? Portanto, nós temos que ter capacidade para continuar a prestar o serviço aos nossos clientes tradicionais, os clientes que estão habituados a ir à sua caixa, os clientes que estão habituados a ir ao seu conselheiro financeiro, e simultaneamente ter a capacidade e as competências de ter uma oferta claramente digital. E aí, pensando nos clientes millennial, não é? Nos novos clientes que nós também captamos e que temos vindo a conseguir trazer na sequência desta nossa inovação digital que temos vindo a fazer. Efetivamente eu sinto sinto uma enorme satisfação, e tem sido um desafio muito grande, que temos vivido ao longo destes anos no Crédito Agrícola, com toda esta mudança digital que tem acontecido. Mas temos que ter aqui a capacidade de não nos desfocarmos ou de não darmos só importância ao digital e conseguirmos ter resposta para as duas. Daí que temos um desafio muito grande, não é? Portanto, desafio quer do Crédito Agrícola, quer dos outros bancos, para se manterem nesta linha de inovação. Porque temos que ter equipas com competências para o desenvolvimento digital, temos que ter equipa com competências para os conhecimentos de dados e o tratamento de dados dos nossos atuais clientes tradicionais, porque temos que os analisar, temos que perceber as suas necessidades, temos que perceber o que é que os motiva a continuar a trabalhar connosco e simultaneamente, e mantê-los fiéis ao Crédito Agrícola, e simultaneamente trazer os clientes novos para o CA, portanto, nesta visão mais moderna do Crédito Agrícola. Portanto, eu acho que isto é efetivamente um desafio e um desafio muito grande que, no caso do Crédito Agrícola, o sucesso que eu sinto que tem sido este trabalho que temos vindo a fazer é efetivamente o topo de decisão da casa
que tem esta visão estratégica e, portanto, que nos consegue, a nós, direções, orientar para estas necessidades e, portanto, para esta mudança. Mas, claramente, para nos mantermos na linha da frente ou para conseguirmos ser inovadores, temos que ter as competências para estes dois segmentos distintos de clientes, os atuais e os novos clientes. Há aqui depois um desafio muito grande que temos vindo a trabalhar, é ao nível dos processos, a eficiência de processos, a facilidade no âmbito também dos objetivos de sustentabilidade do crédito agrícola, é a redução de papel e, portanto, nós já há uns anos para cá, o que temos vindo a trabalhar muito é, até mesmo na própria comunicação do cliente, é reduzir o envio de papel a cliente. E, portanto, o digital não tem sido só um objetivo estratégico ao nível de serviços e produtos, mas sim também ao nível de todos os processos internos da casa. E, portanto, eu acho que este tem sido a nossa forma de trabalhar atualmente. Obrigado, Lídia. Nuno Melo, aqui a pandemia, como já percebemos, trouxe uma procura muito elevada por soluções de trading. Eu pergunto-lhe de que forma é que a XTB se posicionou para aproveitar este interesse crescente pelos mercados financeiros? Bem, no final do ano passado, depois temos verificado realmente no primeiro confinamento, que teve lugar em março, realmente houve uma grande procura por soluções de trading, quer seja, sobretudo, o investimento no mercado acionista via índice ou via ações, mas também noutros mercados, como o mercado de Forex, ou as matérias-primas, o mercado obrigacionista também, e, portanto, assinámos no final do ano passado uma parceria com o José Mourinho, com o treinador português, em outubro do ano passado, e essa parceria com o José Mourinho, que é o novo embaixador da marca XTB, coincidiu com o lançamento da nossa nova oferta de ações reais, portanto, não via CFD, a comissão zero. Portanto, apresentámos a nova oferta de ações com a comissão zero e apresentámos também o novo embaixador da marca para os próximos 2 anos. E, portanto, esta nova estratégia veio trazer realmente uma procura muito elevada e ganhámos aqui também alguma cota de mercado no mercado acionista, que era um mercado novo para nós, e por isso os clientes conseguem negociar atualmente com 0% de comissão, desde que não ultrapassem o volume mensal de 100 mil euros. De resto, os clientes neste momento, além do mercado acionista, conseguem aceder a cerca de 2.000 ações em 16 mercados disponíveis. Temos vindo também a introduzir gradualmente cada vez mais ações e também mais índices e mais commodities para negociarem na nossa plataforma, dado que realmente os investidores têm um perfil um bocadinho mais dinâmico, cada vez mais, e portanto procuram soluções alternativas de investimento e não só o tradicional investimento em ações, obrigações ou fundos. Mais recentemente, já este ano de 2021, também apresentámos a nova oferta de ETFs, com mais de 200 ETFs de várias gestoras, tal como a BlackRock, por exemplo, a Vanguard, a HSBC, e também os clientes poderão negociar ETFs com comissão zero. Portanto, é um produto aqui mais direcionado para aqueles clientes um pouco menos dinâmicos, portanto, de perfil mais moderado, com menos tempo, que querem negociar num género de fundo de investimento, mas com custos mais baixos, portanto, com custos de gestão muito mais baixos que um fundo de investimento tradicional. Por último, fomos também distinguidos este ano pela DEC Proteste, com o selo de escolha acertada para a corretagem de ações online. Isso também, como é óbvio, trouxe bastante credibilidade junto da comunidade investidora e também alguma visibilidade. E aproveitámos também o facto de muitos novos investidores estarem agora a começar a investir nos mercados para lançar também campanhas de formação. Aliás, nós sempre nos pautámos desde o início por ser uma empresa que aposta na formação dos investidores, mas dado que verificámos que realmente muitos novos investidores vieram ou começaram a negociar pela primeira vez, apostámos realmente muito na parte da formação, através dos dias da XTB Investing Day, por exemplo, e outros cursos de trading de A a Z, como eu costumo dizer, portanto, desde o básico até ao mais avançado, desde o que é uma ação, o que é um CFD, como é que funciona o mercado cambial, o que é um ETF, até às ferramentas, por exemplo, de análise técnica e análise fundamental, e, portanto, com isto demos as bases para os clientes começarem a negociar, pelo menos
com mais conhecimento de causa e também poderem começar aqui a conhecer um pouco as ferramentas disponíveis na nossa plataforma de trading. Muito obrigado, Nuno. Ricardo Evangelista, já percebemos que houve aqui uma democratização do trading também muito alavancada por esta digitalização que permite a qualquer pessoa em qualquer lugar investir em produtos a nível global. Eu pergunto-lhe se as vantagens, apesar de dividendos, também podem trazer aqui alguns riscos associados a este crescimento e que precauções é que o Ricardo acha que deve ter quem procura o trading online? Sim, é verdade, registramos um crescimento muito grande no número de negociadores e nos volumes negociados na área do retalho. Isso teve a ver com o número de fatores, as condições dos confinamentos ditaram que mais pessoas ficassem em casa, muitas delas em layoff, ou seja, continuaram a ter um rendimento, mas mais tempo disponível e estavam em casa, e então houve uma maior canalização desse tempo por parte de muitas pessoas para a negociação. Por outro lado, também assistimos a uma maior mediatização dos mercados financeiros, porque falou-se muito das repercussões que tudo isto teve ao nível da economia e depois o efeito que a economia tem, ou seja, a economia subjacente sobre os mercados financeiros, e esta mediatização também levou a que muitos novos negociadores começassem a olhar para os mercados como uma possibilidade de conseguir um rendimento adicional ou de desenvolver um novo hobby, etc. Isto tem riscos, como disse João, ficou bem visível e bem ilustrado com o episódio da GameStop. Penso que todos que estão aqui conhecerão, mas muito sucintamente, foi um caso em que um grupo de investidores de retalho, comunicando através de um fórum online do Reddit, conseguiram com sucesso fazer um hedge fund muito grande, fechar uma posição curta que tinha numa casa de retalho de jogos, que era a GameStop. Isto não teve, desde o ponto de vista da análise dos fundamentais da empresa, não tinha nenhum fundamento, mas porque estes investidores de retalho decidiram que seria uma causa, lutar contra o grande investidor seria uma causa a seguir, acabou por levar o preço das ações da GameStop para níveis completamente irrealistas. Isso depois atraiu muito mais gente, que entraram quando o preço já estava muito alto, e é claro, quando se entra quando o preço já está alto, isso falando de forma muito simplista, os resultados normalmente não são bons, e foi o que aconteceu. Ou seja, esse é um dos riscos. As pessoas que não conhecem bem os mercados deixam-se levar por esta mediatização e depois acabam por entrar na altura errada e não sair na altura certa. Para além disso, eu diria que aqueles cuidados tradicionais que sempre foram aconselhados continuam a ser aconselháveis, ou seja, fazer uma boa gestão de risco, fazer uma boa gestão do dinheiro e fazer a gestão dos fatores psicológicos. Então, utilizar sempre ordens stop, ter bem presente a importância da limitação do risco através da utilização deste tipo de ordens que limita as perdas, fazer uma boa gestão do dinheiro, sobretudo quando se utiliza a alavancagem e ter cuidados relativos a isso, e depois fazer a gestão do lado psicológico, talvez a mais complicada de todas, sobretudo para quem não está habituado a negociar, ou seja, não se deixar levar pelo medo ou pela ganância, não deixar posições perdedoras correrem durante demasiado tempo na esperança de que o mercado vir, ou não fechar posições ganhadoras antes do tempo, ou seja, ter um plano e manter-nos fiel a ele. Basicamente são estas as precauções que eu diria serem úteis a seguir. Muito obrigado, Ricardo. Duarte Líbano Monteiro, para terminar esta JE Editors Talks, e porque penso que é uma pergunta interessante para encerrar esta conversa, poderá aqui a moeda chinesa afirmar-se no futuro próximo como a moeda de referência no negócio internacional? Efetivamente, a China tem vindo a fazer um esforço cada vez maior para se tornar um player de referência global. Até tentar equiparar-se um bocado por o renminbi equiparar-se ao euro-dólar como uma moeda de transação global. Nós na Ebury, o que fazemos são operações de pagamentos e recebimentos internacionais, comerciais, não é? Dos clientes do dia-a-dia, e há vários anos que começamos a trabalhar nesse sentido com o renminbi, o yuan. Ultimamente temos visto um aumento brutal por parte dos clientes, não só
em Portugal, mas a nível global, em que estão a começar a transacionar as operações diretamente em yuan, em vez de estar a realizar em dólares para a China. Isto faz sentido um bocado se olharmos para uma estratégia de longo prazo da China, desde que criaram as reservas em dólares, em euros, em libras gigantes, não é? Para controlar um bocado a desvalorização e a valorização da moeda chinesa, mas também porque a China quer deixar de ser dependente dos Estados Unidos. Portanto, é uma coisa que já se tem visto há vários anos. Já é atualmente a quarta moeda mais transacionável do mundo. Já ultrapassou o yuan e quer se tornar a terceira. E na cesta de moedas do FMI sabemos que o yuan está presente com um peso bastante elevado. Portanto, isto acaba por ser um reconhecimento, não é? Mas o facto das empresas importadoras, por exemplo, portuguesas, que importam da China, comprarem renminbis diretamente, é um processo mais ágil também para os exportadores chineses. E é algo que as pessoas não têm esse conhecimento. Portanto, a abertura dos mercados chineses aos estrangeiros, os mercados acionistas, dívidas, câmbios, tudo o que tem vindo a acontecer faz com que a China efetivamente queira se tornar num player internacional e ter a moeda como uma das moedas de referência para transacionar a nível mundial. No nosso caso temos visto muito isso nos últimos tempos e a verdade é que, como temos escritório em Hong Kong, acabamos por já muitos dos nossos clientes com a nossa equipa em Hong Kong para falar com os exportadores chineses e tem havido uma abertura muito grande nesse sentido. Portanto, essa abertura por parte desses exportadores chineses faz com que a moeda comece a ser transacionável a nível mundial, as pessoas comecem a perceber que não precisam de uma terceira moeda, não é? Os europeus pelo menos não precisam colocar o dólar no meio e ao fim e ao cabo o que fazemos é isso, é tentar ajudar também os nossos clientes a proteger a margem comercial e somos capazes de o fazer e vai tudo em linha com a sua pergunta, João, que é a China querer fazer com que o renminbi se queira afirmar no futuro próximo. Muito obrigado, Duarte Líbano Monteiro, Nuno Melo, Lídia Sá, João Queiroz e Ricardo Evangelista pelo vosso tempo, pela vossa disponibilidade e interesse em participar nesta JTED Users Talks. Muito obrigado aos 5. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado também a si que esteve desse lado a assistir. Sabe que pode ver e rever estes e outros vídeos a JTE TV do Jornal Económico no Facebook e no YouTube. Tenham uma boa tarde.